Show da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com a doutora em recursos hídricos, engenheira, professora universitária Niádia Menezes, que vai conversar conosco sobre a importância, da manutenção das barragens aqui no estado de Pernambuco. A situação, os desafios de manter essas barragens sem riscos de rompimento, de fissuras também. Mas quem vai responder tudo é ela e vai tirar todas as dúvidas agora conosco. Muito bom dia, doutora Niádia. Seja bem-vinda à Rádio Liberdade. Muito bom dia, Núbia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. É um prazer ter você aqui conosco. Pernambuco, ele possui atualmente cerca de quase 600 barragens. São 590 distribuídas aqui pelo estado. E 139 delas têm a operação, fica a cargo da Compesa, que desempenha esse papel aí fundamental no armazenamento de água, abastecimento, irrigação, geração de energia, todas essas informações. Mas comece nos explicando, qual é a situação atual hoje, já que a gente tem quase 600 barragens no estado. A senhora também já ficou à frente da Compesa, mas falando, como profissional da área, hoje qual situação a gente poderia dizer que está de estrutura as nossas barragens? É muito importante esse tema, Núbia, e assim, como você mencionou no início, Pernambuco possui cerca de 590 barragens, cerca de 139 delas são operadas pela Companhia Pernambucana de Saneamento, mas também existe outros empreendedores, por exemplo, como a Codevasp, a própria Secretaria de Recursos Hídricos, o DENOX, e também empresas privadas como as usinas, que também operam algumas barragens aqui no estado de Pernambuco. E aí dessas barragens é muito importante ressaltar que elas desempenham um papel fundamental no armazenamento de água, no abastecimento, no controle de cheias e também no item que as pessoas... É um assunto que não é tão comentado, mas é também a geração de energia. E aí eu cito, por exemplo, a usina hidrelétrica de Luiz Gonzaga, que é na barragem de Taparica, que é no Rio São Francisco, entre Bahia e Pernambuco. Então, quando vocês falam sobre essas estruturas elas são essenciais para o desenvolvimento sustentável de toda a região, e especialmente considerando uma situação que é o clima, o clima semiárido que caracteriza grande parte do estado de Pernambuco. E aí, quando você fala de manutenção, a manutenção dessas barragens é um aspecto crucial. Primeiro, para garantir a segurança, Depois, a questão da eficiência, da funcionalidade e a longevidade. E aí, quando se fala nisso, por a questão de manutenção, que é tão importante, é importante fazer as inspeções periódicas, também a questão do monitoramento dos sinais de desgaste, os reparos que são importantes nas estruturas de concreto. Para vocês terem uma ideia, grande parte das barragens aqui em Pernambuco são chamadas de enrocamento. Enrocamento são as barragens que a gente conhece como barragens de terra. E a segunda maior característica são barragens de concreto. E aí, por isso que é tão importante fazer uma série de ações, como reforço dos taludes, as limpezas dos canais, ações preventivas também. E também, hoje a gente utiliza, existe tecnologia para fazer inspeções, como o uso de drones, por exemplo, e também de outros tipos de tecnologia que conseguem, inclusive, identificar falhas de forma antecipada. E aí essa importância da manutenção reside principalmente na questão de acidentes, desastres, rupturas, que pode causar, na verdade, grandes prejuízos, no aspectos ambientais, econômicos e sociais. Então, a importância de uma barragem bem conservada, ela vai garantir tanto a continuidade do abastecimento de água, como também a questão da perdas que tem com vazamento e a vida útil, da própria estrutura. Quando a gente faz um paralelo com as manutenções que as pessoas estão mais acostumadas, a visualizar, como, por exemplo, as fachadas de prédios, que é, na verdade, uma rotina sistemática mais na capital, no litoral, até pela idade dos prédios, e que aqui, por exemplo, aqui em Caruaru, a gente vai ver na próxima década uma tendência também de ter uma necessidade de recuperação, de manutenção de fachadas de prédios. E aí, de forma similar, a gente fala também da importância desses investimentos
nas manutenções de forma sistemática nas barragens aqui do estado de Pernambuco. Doutora Niádja, como aqui no Agreste, né, nos últimos anos, principalmente, né, o que vem nos chamando a atenção e as pessoas falam muito é sobre a atual situação da barragem de Jucazinho. E como a gente está trazendo essa pauta, né, de importância de estrutura, então hoje a barragem está com menos de 3%, por exemplo, da sua capacidade. Então, esse trabalho de manutenção de fissuras e para manter essa barragem, digamos assim, com vida. Claro que a gente tem a ver com o clima, a chuva, quando cai, mas voltando para essa pauta de estrutura nesse local, mesmo ela estando com essa capacidade de água bem abaixo, a estrutura dela tem como manter essa estrutura saudável? Essa pergunta é bem importante. E a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de Jucazinho, e tem sido muito perguntado sobre as condições da barragem de Jucazinho ao longo dos últimos anos, aproveitando aí esse tema, a última vez que Jucazinho teve com a capacidade máxima, Núbia, foi em 2011. De lá para cá, a gente teve aí anos com a situação, a gente teve chuvas na bacia hidrográfica de Jucazinho, de baixa intensidade e pouca duração. E aí, atrelado a alguns fatores, como a questão das mudanças climáticas, e também, a gente sabe que nesse contexto, ela vem conseguindo, cada vez mais, de um ano para outro, reduzindo a sua recarga. E aí, para as pessoas que estão nos ouvindo, a questão da recarga é exatamente quando uma barragem de um ano para o outro, ela consegue se recuperar. Quando você fala de barragem, por exemplo, na região metropolitana, e cada região do estado ela tem uma característica específica nesse sentido, você vê já outro comportamento. Então, quando você vê uma barragem que ela termina, por exemplo, a parte de quadra chuvosa e ela consegue ter acima de 40%, existe uma tendência dela conseguir, no outro ano, ela continuar com a situação e não chegar no colapso total. E aí não foi o caso, por exemplo, de barragens aqui no Agreste, como a barragem de Jucazinho, né, que vem, né, ano a ano, sempre nessa situação de colapso ou pré-colapso durante esses últimos 15 anos. E aí essa questão da manutenção realmente é importante, porque independente da condição, seja ela cheia ou ela vazia, existe uma série de ações que são importantes serem realizadas. Existem algumas manutenções que elas podem ser feitas em qualquer situação, seja a barragem com a sua capacidade máxima ou outras ações, elas só podem realmente ser realizadas quando a barragem está numa situação de um nível mais baixo. Então, por isso que um bom planejamento nesse sentido é fundamental, para que possa realmente fazer as intervenções, sem inclusive prejudicar a questão da retirada e da funcionalidade que aquela barragem tem, seja para controle de enchentes, ou seja para abastecimento humano, ou aquelas que são uso múltiplo, né? Sim. A senhora poderia trazer alguns exemplos para a gente aqui de boas práticas que Pernambuco já vem adotando nesse acompanhamento dessas manutenções? Não, claro, essa é importante, e é quando as pessoas elas percebem e têm conhecimento, né, através dos editais que são publicados, né, para a população e sociedade de uma maneira geral, investimentos em manutenções de estrutura são investimentos altos, mas são investimentos que são necessários. E a gente cita, por exemplo, a questão do próprio plano, né, das atualizações dos planos de manejo que a gente chama das bacias, que são procedimentos para execução, por exemplo, em casos de uma situação que precise fazer algumas medidas, seja preventivas ou seja medidas corretivas. São atualizações e estudos que são feitos para fazer o mapeamento e o cadastramento. E aí, aproveitando, Núbia, para quem tem interesse na área, ou curiosidade de saber um pouco mais sobre as barragens, existe, na verdade, uma plataforma a nível nacional que a gente chama que é www.snib, e aí é snisb.gov.br, que é exatamente o Sistema Nacional de Informações dos Sistemas de Barragens do Brasil. Nesse sistema, as pessoas podem ter acesso, né, aos cadastros de todas as barragens. E lembrando que a gente tem quase 300 mil barragens, né, a nível nacional. E aí, todas essas barragens que são cadastradas, porque nem todas as barragens, né, do Brasil são cadastradas, mas as maiores, as que são utilizadas
principalmente por empreendedores que são institucionalizados, elas estão lá cadastradas e lá nesse sistema tem todas as características principais, como por exemplo, volume, capacidade máxima de armazenamento, dentre outras informações. São informações públicas e informações que inclusive depois do acidente de Brumadinho, sim, passaram a ser cada vez mais cobradas para que os empreendedores, aqueles usuários das barragens, eles anualmente façam a atualização dessas informações, inclusive em relação às manutenções que devem ser sistemáticas em todas as barragens. Periodicamente feitas, né? Independente Exatamente, do uso, se está com máxima ou com mínima capacidade. Sobre o site que a senhora falou, já acessei ele, o SNIB é www.snisb.gov.br. Para se ter ideia, existe cerca de 26.868 barragens cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Muito importante a senhora ter deixado esse site, eu já acessei aqui, reforçando com os nossos ouvintes, e eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Liberdade, no programa Show da Liberdade, que nos trouxe informações importantes, né, sobre a manutenção e os cuidados que se deve ter, seja do poder público, seja do poder privado, e nós também, enquanto sociedade como um todo. Muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Liberdade, doutora Niádia. Nós que agradecemos, Núbia, pelo espaço, parabéns aí pela sua atuação, né, na área de imprensa e sempre trazendo temas que são importantes para a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Conversamos no Show da Liberdade com a doutora em Recursos Hídricos, professora universitária e engenheira Niádia Menezes. Show da Liberdade. Um show de programa.